Louvamos a Deus pela vida do nosso ministério de louvor, que Deus continue abençoando os queridos irmãos. Tem sido uma bênção na nossa comunidade, na nossa vida, nos conduzindo à adoração, a estarmos mais próximos de Deus por meio da música, por meio da adoração. Irmãos, nós temos estudado o livro de Tiago. Nós estamos estudando, ainda não concluímos o capítulo 1. E hoje nós vamos estar concluindo esse capítulo. Eu convido a igreja a abrir comigo o livro de Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Hoje é a parte 3 dessa série de estudos, onde o tema é fé e ação, a prática da palavra de Deus. Então, Deus tem ministrado ao nosso coração por meio da sua palavra, e esse tema veio orientado pelo nosso pastor. Que seja um ano não apenas de uma fé nominal, mas de uma fé prática para todos nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não sabe refrear a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Oremos. Senhor Deus, vem com misericórdia e graça, Pai, iluminando o nosso coração, ministrando fortemente, Pai. Ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa nos mostrar aquilo que precisamos melhorar e que possamos sim colocar em prática a Tua palavra, Pai. Perdoa as nossas faltas, Pai, e nos ajuda a entender. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então, irmãos, nós estamos na parte 3 do livro de Tiago, onde todos nós estamos sendo desafiados a ter uma vida cristã que possa estar resultando na prática, uma vida que glorifica a Deus. Nessa noite, eu ficarei muito feliz se todos os irmãos, o Espírito Santo colocar um grau de comprometimento tão grande, que quando você chegar no dia 31 de dezembro de 2026, você pode olhar para trás e dizer: pela graça de Deus, eu consegui ler a Bíblia todos os dias. Eu estava falando com um colega essa semana, e ele está lendo a Bíblia pela 30ª e alguma coisa às vezes, por aí. Eu não leio, não sei, mais de 30 vezes ele lendo a Bíblia. Todo ano ele tem um compromisso com Deus de ler a Bíblia. E quando a gente fala em Bíblia, eu lembro do meu pai, que desde a minha adolescência tem me incentivado a ler a palavra do Senhor. E que hoje é um hábito na minha vida. É um hábito na minha vida. Então, quando a gente olha para Tiago, nós temos buscado entender que a vida cristã vai além de uma fé teórica, de uma fé nominal e superficial. A verdadeira fé em Cristo exige mudanças profundas na vida do crente. E essas ações visam glorificar a Deus e testemunhar o poder
transformador do Evangelho, para que não tenha apenas uma fé teórica, mas uma fé prática. E nós vimos nas últimas mensagens de que maneira devemos enfrentar as provações e as tentações. Tiago diz que é amadurecendo para que nós possamos o quê? Perseverando para que nós possamos amadurecer. Mas também é pedindo sabedoria a Deus para tomar decisões certas e não atribuir a Deus a culpa pelo mal. Hoje nós vamos ver a quarta ação de quem vive pela fé, de que tem uma vida baseada na fé em Cristo Jesus, baseado em Tiago, do capítulo 1, do 19 ao 27, o que acabamos de ler. A quarta ação é aceitar a palavra e praticá-la. A quarta ação é aceitar a palavra e praticá-la. A igreja pode repetir comigo, por favor? Qual é a quarta ação? Aceitar a palavra e praticá-la. E nós vamos estar respondendo 3 perguntas. De que modo devemos aceitar a palavra de Deus? E nós vamos olhar para a palavra e ver como ela nos responde. Primeira está no verso 19, na parte A. Cada um esteja pronto para ouvir. Cada um esteja pronto para ouvir. Ou seja, de que modo devemos aceitar a palavra de Deus? Com os ouvidos atentos à voz de Deus. É dessa forma. Isso significa que devemos estar prontos para ouvir a palavra de Deus, bem como todo o conselho, a demonstração justo que vem da palavra. Devemos nos sujeitar ao ensino do Espírito Santo. Ouvir, irmãos, não é uma arte fácil. Ouvir não é uma coisa fácil. Exige treinamento para saber ouvir bem. Quantos adolescentes não sabem ouvir bem os seus pais? Quantas crianças não sabem ouvir bem? Então, o que Tiago está dizendo aqui, se quisermos aceitar a palavra de Deus e praticar, nós devemos ter os ouvidos atentos à voz de Deus. Muitas vezes, você já ouviu alguém tem um ouvido interesseiro, só quer ouvir aquilo que lhe é conveniente. O que não é indiferente. E muitas vezes nós agimos assim, segundo a palavra de Deus. Nos comportamos dessa maneira. Ouvir é a arte de fechar a boca e abrir os ouvidos e o coração. Ouvir é amar o próximo como a si mesmo. Suas preocupações e problemas são importantes o suficiente para serem ouvidos. É preciso que hoje estejamos prontos para ouvir a voz de Deus, a voz da consciência, a voz do nosso próximo. Hoje estamos perdendo o interesse em ouvir. E o resultado disso é a família em desarmonia e a sociedade dividida. Por mais que você diga, não vale a pena brigar por política. É você virar as costas, estão se comendo. Estou falando alguma mentira? E esse ano é ano de eleição. Parece que foi ontem a eleição de 2022. É difícil ouvir. A gente não consegue ouvir. Vivemos uma geração que a gente não para ouvir. Não para. E Tiago diz: cada um esteja pronto para ouvir. Nosso objetivo ao ler a Bíblia não é meramente obter informação, nada disso, mas desenvolver fé, aceitando a palavra como verdadeiro deleite e dependência. A palavra de Deus é verdadeira e deve ser crida, aplicada e vivenciada, não sendo apenas para distração ou uma emoção momentânea, nada disso. De que modo devemos aceitar a palavra de Deus? Com os ouvidos atentos. Verso 19. Esse estudo também nos diz que outro modo de aceitar a palavra de Deus está no verso 21. No verso 21 diz assim, a parte final: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Então, qual é o segundo modo
para aceitar a palavra de Deus e praticá-la? É acolhendo com humildade a palavra plantada. Se você não tiver humildade de ouvir e de reconhecer, ou eu, os nossos erros, essa palavra ela não será plantada e não vai frutificar. E muitas vezes não temos essa humildade. Já ouvimos o pregador, ou ouvimos a palavra, ou quem quer que seja que esteja pregando, você às vezes pode ouvir e ver com um tom preconceituoso. E aqui Tiago está dizendo, nós devemos acolher a palavra com mansidão. Nós devemos acolher a palavra com humildade. Por isso que é necessário que cada um esteja pronto para ouvir. Pronto para ouvir, silenciar o coração, porque Deus está falando. Deus está falando. Tiago pede que recebam a palavra de Deus e lhe diz como fazê-lo. Eles devem aceitá-la com humildade, não com fraqueza, mas com mansidão. Ao aceitar a palavra, seu coração deve estar livre da ira, malícia e amargura. Vamos ver isso mais adiante. Ao invés disso, devem demonstrar mansidão e humildade. Humildade. É estar ouvindo a palavra, lendo a palavra, humildade. Senhor, ministra o meu coração. Vê como a gente precisa mudar em certos aspectos na nossa vida. A palavra de Deus, quando fielmente proclamada e atentamente recebida, pode salvar aqueles que a ouvem. Essa palavra tem o poder de transformar vidas, pois ela é viva e ativa, diz Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Mas para que isso aconteça, é necessário ouvirmos com humildade a palavra que está sendo plantada. Observe que Tiago usa aqui uma metáfora e usa essa imagem, a imagem de uma planta, que precisa ser o quê? Cuidadosamente cuidada. Se uma planta não receber água e alimento, morrerá. Do mesmo modo, se os leitores ouvirem a palavra de Deus, mas não a prestarem atenção, sofrerão a morte espiritual. Eu tenho uma área particular, irmãos, que eu gosto muito dentro do ministério pastoral, que é o ministério de aconselhamento. E o ministério de aconselhamento é um ministério onde nós temos a nossa vida norteada pela palavra de Deus. É o que Deus diz diante das nossas demandas, diante das nossas crises, diante daquilo que temos atravessado. E eu confesso aos irmãos que uma das minhas experiências em conversas com tantos irmãos em oração, acompanhando, é a grande dificuldade de ler a palavra de Deus. Não há uma rotina. Hoje nós estamos no 14º dia. Desses 14 dias, quantas vezes você leu a palavra de Deus? Quantas vezes você parou para ler a Bíblia? De forma intencional e dizer, Deus fala comigo hoje. Se a gente terminasse o culto agora e você assumisse esse compromisso com Deus, de ter responsabilidade, de ler a sua palavra, irmão, como eu ficaria feliz. E Tiago está dizendo aqui que nossa vida não deve ser só sentar e se levantar e ir para casa, não. Deus quer muito mais de mim e de vocês, irmãos. Que a palavra frutifique no nosso coração. Tiago está dizendo para aqueles irmãos, não sejam cristãos nominais, superficiais, que têm apenas um conhecimento da fé, mas não pratica. Isso deveria nos constranger. E o terceiro modo de aceitar a palavra, a primeira é ouvir com os ouvidos atentos a voz do Senhor, acolher com mansidão. E a terceira é examinando com atenção a palavra, está no verso 25. Mas aqueles que atentam bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece. Atenta bem, o que isso significa? O que Tiago está dizendo? É aquele que se examina, é aquele que se inclina para olhar, prestar atenção o que é que está na palavra.
É isso que Tiago está dizendo, exercer esse esforço para ver o que é que Deus está falando por meio da sua palavra. No Salmos 19, o verso 7 e 11 diz: nele Davi canta, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, para ele se ademoestar o teu servo e os guardar a grande recompensa. Esse modo de aceitar, de receber a palavra, resultará numa ação prática, porque você está se submetendo a ela. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Se você procurar, você vai conseguir encontrar tempo para ter uma leitura de qualidade. Alguém, naquelas caixinhas do Instagram, colocava para um pregador que não conseguiria ler a Bíblia à noite. A resposta dele foi simples: procure o melhor horário, um outro horário. Se você não consegue ler antes de dormir, procure quando você acorda. Se você não consegue ler quando você acorda quando acorda, procure um outro horário que você esteja livre, esperto para ler a palavra do Senhor. O que é importante é você ler e ouvir Deus falar com você. Depois de responder essa primeira pergunta, Tiago, a gente pode fazer a segunda pergunta: quais atitudes evidenciam a prática da palavra segundo Tiago? E agora Tiago está dizendo àqueles irmãos: olha, quem aceita a palavra tem algumas atitudes que vai refletir isso na prática. E qual é essa atitude? No verso 19, na parte B, diz: mas e seja tardio para falar. A primeira atitude de quem aceita a palavra e de quem pratica é fala no tempo certo. E isso exige sabedoria. Você conhece pessoas precipitadas no falar? É complicado, não é não? Você conhece pessoas que não conseguem refrear sua língua? O que vem na mente não consegue filtrar e pá, dispara de uma vez? Muitas pessoas assim, elas se machucam e machucam os outros, porque não conseguem parar para falar, pensar para falar, controlar. E Tiago diz: seja tardio para falar. E o que ele está dizendo? Fale no tempo certo. Precisamos estar atentos sobre o que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Um grande pregador chamado John MacArthur, ele comenta sobre essa questão do muito falar. E ele diz: é estimado que, em média, as pessoas falam 18 mil palavras em um dia. O suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas. Assim, em média, as pessoas passam 1/5 do seu tempo de vida falando. As pessoas falam bastante. Mas a recomendação de Tiago e bíblica é: primeiro ouvir para depois falar. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. As palavras podem dar vida ou morte. E nós vamos falar disso mais adiante, no capítulo 3 de Tiago. É necessário controlar a língua. No verso 26 diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Tem uma outra atitude para quem aceita a palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção. A primeira é falar no tempo certo. O segundo é não dar espaço para a ira pecaminosa. Não dá espaço para a ira, irmãos. Você já viu alguém irado? Pessoa que perde o controle em várias situações. Tiago está dizendo aqui no verso 19 que tardio para ficar irado. E no verso 20 ele diz: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Entre os judeus do primeiro século,
A ira humana era vista como algo que precisava ser controlado no tempo de Tiago, pois distorcia a justiça e impedia a verdadeira piedade. Tiago escreve para os cristãos dispersos, encorajando-os a viver uma fé prática. Nestes versículos que acabamos de ler, ele exorta os crentes à escuta atenta, a fala comedida e o controle da ira, explicando que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira mencionando aqui é aquela impulsiva, é aquela reativa. A pessoa sabe que é culpada, mas ela vai procurar outro para a sua culpa, vai tentar justificar, e destrutiva. E isso é um obstáculo à santidade. A ira é um obstáculo à santidade, irmãos. É isso que Tiago está dizendo. Algumas palavras ditas em ira podem levar segundos para serem pronunciadas, rápido, mas pode causar estragos que duram um ano todo. Provavelmente, muitos de nós aqui temos marcas de alguém que foi irado, que teve uma situação de ira e disse o que não deveria naquele momento. E você guarda isso até hoje, provavelmente. Você já pode ter perdoado, mas tem situações na nossa vida que a gente, infelizmente, a gente lembra. E a ira, ela destrói relacionamentos. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A ira contamina o coração e abre espaço para o pecado. Efésios 4, verso 26, 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. A ira é uma porta aberta para dar lugar ao diabo. No verso 27, Paulo fala sobre isso. A ira impede a justiça de Deus, onde as pessoas buscam vingança por si mesma. Tiago 1:20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira revela onde buscamos controle. Provérbios 29:11, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Veja o que a ira pode destruir a tua vida. Uma situação de ira pode destruir o teu lar, destruir a tua família, destruir o teu emprego. A ira expõe a falta de domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito. Precisamos de Cristo para que sua mensagem transforme um coração que é dominado pela ira. Cristo é um modelo de mansidão, irmãos. Precisamos ir a Cristo. Se tem alguém que pode controlar sua ira, é Cristo. Se tem alguém que pode controlar a raiva no seu coração, é Cristo. Se tem alguém que pode mudar esse seu jeito que você se orgulha, é Cristo. Tem pessoas que se orgulham, muitas vezes, do jeito que vivem, da raiva, do pavio curto que tem, e não sabe que isso pode atirar para o lado errado e pode destruir uma vida e um relacionamento, destruir a própria vida. Mateus 11:29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo, Cristo disse, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O Espírito Santo produz mansidão no crente, irmãos. Eu acredito disso. Gálatas 5:23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, é o fruto do Espírito. A mansidão vence a ira com sabedoria. Provérbios 15:18. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. A prática da mansidão começa como, pastor? Me diga qual é o segredo. Você tem orado sobre isso? Você tem pedido a Deus para mudar esse seu comportamento, essas suas atitudes, essas crises de raiva? Você tem orado? Você tem tido vigilância sobre as suas emoções? Se você vê que algo vai puxar o teu gatilho, puxa, tira o time de campo. Se afasta. Se você sabe que aquela situação você vai explodir, se afasta. Se afasta. Então, vigilância sobre as emoções e decisão consciente de reagir. Como Cristo reagiria a isso? Como nós precisamos de Cristo, irmãos. Tiago continua falando dessas atitudes que evidenciam a prática da palavra. A primeira, como eu já disse, é falar no tempo certo. A segunda é não dar espaço à ira.
A terceira é livrar-se de toda impureza moral e de maldade praticada. Está no verso 21, quando diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Quando ele diz aqui, portanto, deixando toda a impureza, ele está dizendo, olha, você está ciente do seu comportamento pecaminoso, e aqui ele diz, impureza moral, é imoralidade, é perversão, é depravação. Você sabe disso. Tiago está dizendo, se você aceitar a palavra e colocar em prática, isso vai sair da sua vida. É necessário tirar isso. E isso causa vergonha. Isso é uma perversão moral. Tiago está falando sobre isso. Tiago ordena seus leitores a livrarem-se de toda a impureza moral que suja a alma e colocarem de lado a maldade que arruína as suas vidas. Em Tiago capítulo 4, verso 22 diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram chamados a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os seus desejos enganosos. Por isso, no verso 25 diz: deixando a mentira, cada um fala o quê? A verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. No verso 31 diz, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Colossenses capítulo 3, o verso 8 diz, agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. 1 Pedro 2,1 diz, portanto, abandone toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. O que é que nós acabamos de ler, irmãos? Ele quer que se despojem de toda a sujeira interior e maldade exterior. Quem aceita a palavra, pratica a palavra, tem transformação de vida, meu irmão. Tem transformação de vida. Não se acomode. Não se acomode em ter uma fé superficial e não tem prática. 14 dias de 2026. Você, como um cristão, um discípulo de Cristo, ainda não leu a palavra. Não consigo entender isso. Isso talvez esteja alertando como a sua frieza espiritual. Você está distante de ouvir a voz de Deus. Ame a palavra. Viu como nós começamos o culto? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas muitos cristãos têm abandonado a palavra. Às vezes age com uma dificuldade tão grande para ler 10 versículos, 15 versículos, 20 versículos. É um peso. E eu pergunto, de onde vem esse peso? Não, pastor, esse peso de falta de vitamina D. É de falta de outras vitaminas. Irmãos, esse peso é seu distanciamento da palavra do Senhor, de ouvir a voz de Deus. Reflita sobre isso. No verso 22, veja o que Tiago diz. Sejam praticantes da palavra. A igreja pode ler comigo o verso 22? Vamos ler? E não somente... O verso 23. Porque... E não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural nu, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Talvez hoje não, né? Talvez hoje não, mas no tempo de Tiago não tinha o espelho que você tem em casa, não. Não era. O espelho no tempo de Tiago, os espelhos antigos, eram bronze polido. Era uma reflexão rápida e imperfeita. A pessoa não se via realmente como era. Por isso que poderia esquecer, e Tiago está falando sobre isso. Tiago está falando sobre a espiritualidade superficial. É uma espiritualidade informada, mas não transformada. Não transformada. Ouvir a palavra é como encarar num espelho. Tiago descreve um olhar raso e desatento sobre si mesmo. Ele vê suas falhas, mas logo se esquece. Ou se quer as ver, seu olhar é superficial. Não se torne um cristão não praticante, irmão, por favor.
não se torne. Esse não tem espelho espiritual, não percebe as suas imperfeições e os desajustes da sua vida, não vê as manchas, as sujeiras, os buracos, os desgastes que causa, não entende os ciclos de desequilíbrio da sua jornada, pois assume uma vivência espiritual superficial. É sempre estável, impossível e insatisfeito. Esse é o cristão não praticante. O que ouvimos só tem valor quando praticamos. O que ouvimos só tem valor quando praticamos. Quero convidar o Ministério Louvor, nós vamos estar encerrando com a mesma música que iniciamos. O que ouvimos só tem valor quando praticamos. É como frequentar a escola, ouvir a aula com distração, sem fazer qualquer anotação ou exercício, e ainda querer passar na prova. Não vai. É necessário praticar, é necessário exercitar, é perseverar no que foi ouvido e colocar à prova. Quanto da palavra de Deus que ouvimos realmente virou atitude? Quanto da palavra de Deus que você ouviu e virou atitude de mudança? Quantas mensagens mexeram com você, mas você saiu do culto exatamente igual? Precisamos refletir e colocar em prática a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Só dessa forma teremos uma vida transformada pelo Espírito de Deus. Tiago ainda diz outras atitudes. Outra atitude é socorrer os necessitados, no verso 27. E a última atitude que ele diz é não se deixar corromper pelo mundo, no verso 27, a parte final. Guardar-se incontaminado do mundo. E a última pergunta para a igreja, para mim, e que Tiago vai responder é: o resultado de quem aceita e pratica a palavra, qual é, pastor? Está lá no verso 25, na parte final. Quem é operoso, ou seja, aquele que sente o dever de fazer algo, como ler a palavra, ser praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você acredita nessa palavra? Qual é o resultado de quem aceita e pratica a palavra? Será feliz naquilo que fizer. Será feliz, irmãos. O texto diz isso no verso 25. Há uma promessa: serão felizes em tudo o que fizerem. Essa é a promessa. Você tem sido fiel à palavra do Senhor? Você tem lido, você tem permitido o Espírito Santo moldar teu comportamento, tua vida, tirar as coisas que não te agradam? Eu quero fazer um convite nessa noite para você. Se você atentamente ouviu a voz de Deus, gostaria que a igreja curvasse a cabeça e orasse comigo também, nesse convite que eu vou fazer. Nessa noite, você reconhece que precisa amar a palavra, ler a palavra e praticar a palavra. Você reconhece que tem estado fraco, desanimado em ler, mas nessa noite você quer assumir um compromisso com Deus, em não aceitar receber essa palavra com humildade, aquilo que Tiago nos exortou nesta noite, e você reconhece que precisa fazer esse compromisso com Deus, de ler a sua palavra, e vai criar esse hábito. Tem alguém nessa noite que faz esse compromisso de ler mais a Bíblia? Tem alguém? Se você reconhece, amém. Tem alguém nessa noite que reconhece que precisa ler mais a palavra, está distanciado? Amém, 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 amém. Tem mais alguém nessa noite que reconhece: pastor, eu não tenho lido a palavra, mas nessa noite eu ouvi com humildade, e a partir de hoje, vai dar 21 horas, ainda não li a Bíblia, mas em casa eu vou começar esse hábito, vou começar a ler a palavra, receber a palavra, aceitar a palavra. Tem mais alguém nessa noite? Amém, 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 amém. Tem mais alguém nessa noite fazendo esse compromisso com Deus, de ler e praticar a palavra, aceitar a palavra? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque é vida, e o Senhor tem as suas formas de falar com cada um da gente, Pai. E nessa noite, por meio de Tiago, nós ouvimos, e muitos irmãos decidiram, Pai, que vão, Pai, se esforçar
E o Senhor ajude cada um deles que leva tua mão, Pai. Ajuda a vida deles, Pai. Ajuda a dar estratégias. Ajuda, Senhor, a eles quando lerem, o Espírito Santo dá devida compreensão, amor pela palavra a todos nós, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Eu lembro que ano passado, o segundo semestre, há um ano todinho a igreja veio lendo a tua palavra, Pai. Faz frutificar esse hábito, Pai. Nos ajuda a colocar em prática. Vem moldando o nosso caráter, vem moldando a nossa vida, Pai. Nós queremos não ser apenas ouvintes, mas queremos praticar a tua palavra e crer nas promessas que ela tem para a nossa vida, Pai. Leva-nos em paz, Deus. Nos protege de todo o mal. Seja com o segundo retiro dos homens, Pai. E que a tua palavra possa estar guardada em nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Amém.